É bem assim que eu me sinto todas as vezes que eu pego a Bíblia. É assim que eu gostaria que você se sentisse todas as vezes que você precisar, e sem precisar, porque na verdade, assim, queridos, tem pessoas que procuram ao Senhor orar e ler a Bíblia e ir à igreja quando estão em estados de emergência, sabe? Peraí, deixa eu colocar uma coisa bem legal aqui. Deixa eu colocar aqui. Ah, agora ficou melhor. Agora ficou melhor. Então, tem pessoas que deixam para buscar ao Senhor somente quando elas estão em estado de emergência. Já repararam isso? Pois é. Então, olha só. O que eu quis dizer para você aqui quando nós começamos hoje o nosso devocional? Sempre que eu pego a palavra de Deus, eu faço isso com ela, queridos. Eu faço dela realmente luz para o meu caminho. E é o que a palavra de Deus é para nós, né, queridos? Ela é uma lâmpada, ela é luz para o nosso caminho. É ela quem realmente nos dá o norte para toda e qualquer situação. Antes de chegar aqui hoje para gravar o devocional para vocês, né? Está passando hoje aí mais um dia. Estamos no 132º dia. Eu quero dizer para vocês que eu vi um vídeo que me emocionou, sabe? Não é só uma emoção, uma coisa assim temporária. Quer dizer que mexeu comigo, sabe? Alguns, eu não sei se eram coreanos ou japoneses, chegando uma caixa cheia de Bíblias e eles pegando essas Bíblias, queridos, eles abraçavam assim, ó. Eles pegavam essa Bíblia, abraçavam, assim, tinha um que tava assim, ó, com a Bíblia, sabe? Assim, com tanto amor, aquela palavra, porque com toda certeza, queridos, lá onde eles estavam, não é um país, não é um lugar onde eles possam professar a sua fé de maneira livre, né? De maneira espontânea, né? Não pode. Então, queridos, sabe por que eu tô falando isso pra você? Porque você tem a oportunidade, você que está aqui no Brasil, você tem a oportunidade de exercer a sua fé, você tem acesso fácil à Bíblia. Olha, nós temos a Bíblia física, nós temos a Bíblia online, não é verdade? Todo e qualquer lugar que a gente pesquisa, queridos, a gente tem acesso à Bíblia. E você tendo acesso a essa palavra poderosa, você não se expõe a ela. Então hoje eu venho fazer esse alerta para você, antes de nós adentrarmos aqui mesmo, né? No nosso devocional, no sentido de resumão, de oração. Eu quero alertar você acerca disso, porque você está dando bobeira, literalmente, sabe? De receber uma palavra rema, revelada para o teu coração, uma palavra que vai te ajudar a resolver desafios, situações na sua vida. Olha, todas as áreas da sua vida, tudo que você pensar, queridos, todas as áreas da sua vida, a palavra de Deus, ela tem o remédio, ela tem a solução, ela tem a saída. Então, olha, antes de mais nada, eu já quero encorajar então você a permanecer comigo. Eu vou fazer agora uma oração pela sua vida, tá bom? Nós estamos agora aqui pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Deixa eu dar boa noite, bom dia para você que tá aí comigo, né? Que tá chegando. Deixa eu te contar uma coisa. Continue fazendo o seu devocional, tenha tempo com Deus, sabe? Faça dessa palavra realmente a saída, a luz que você precisa para a tomada de qualquer decisão que você for fazer na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe você. Se você puder, onde quer que você esteja agora, feche os teus olhos, tá bom? Fecha os teus olhos e vamos orar. Eu quero ministrar uma oração pela tua vida, pela tua casa, e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer hoje, tá? Hoje o nosso devocional tá imperdível. Nós estamos avançando aqui em 2 Crônicas, né? Estamos aí já nos capítulos 20, 21, 22, 23. Muita coisa boa acontecendo, fazendo menção lá no livro de Reis, tá bom? De 2 Reis, vou te contar tudo. Então não sai daí, deixa eu orar por você e venha receber de Deus tudo aquilo que Ele quer te entregar nesse dia, tá bom? Podemos orar? Vamos lá? Pai, nós te agradecemos por esse tempo, muito obrigada por tudo que o Senhor está fazendo, obrigada por sua palavra, Senhor, obrigada porque nós temos livre acesso à tua palavra, obrigada, Pai, porque é a tua vontade, Senhor, se revelar a nós. Pai, eu te peço que o Senhor me conduza todo esse povo, Pai, esse homem e essa mulher a abrirem o seu coração, Senhor, a receber a tua palavra. Pai, o teu Santo Espírito tem falado conosco em todo o tempo. Então, Pai,
Que esse homem, que essa mulher possam estar com os seus ouvidos atentos, sabe, com o seu coração aberto, Pai, para receber a tua palavra. Pai, sabemos que a tua palavra, ela é luz para o nosso caminho, Senhor, e quantas pessoas têm andado em trevas, Pai. Senhor, sabemos que esse propósito de leitura total da Bíblia é um propósito do teu coração, porque a tua palavra diz que todos aqueles, Pai, que se aproximam do Senhor, todos aqueles que têm fome, que têm sede, todos aqueles que querem te conhecer, o Senhor se revela. A tua palavra, Pai, nos diz isso. Então, Senhor, que possa haver esse despertamento, Senhor, em nós, em nossas casas, em nossas famílias, em nossas igrejas, Senhor. Que possa haver esse despertamento, Senhor, na nossa cidade, no Brasil, Senhor. Que nós possamos aproveitar esse tempo, Senhor, para ministrar a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade que liberta. A tua palavra, Senhor, é que traz salvação, é que traz cura, é que traz libertação. A tua palavra, Senhor, é a tua palavra, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos melhores. Oramos, Pai, e pedimos ao Senhor que nos conduza em tudo. Em nome de Jesus, Pai, que todo mal seja cancelado, que toda dificuldade seja cancelada, que toda resistência, Pai, saia. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, e eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos que estão comigo agora aqui, Pai. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém. Você recebe? Amém. Então, olha, que Deus abençoe sua vida. Eu quero ministrar bênçãos sobre a sua vida, porque a palavra de Deus diz em Provérbios que o poder de dar vida e o poder de matar, elas estão na língua. Então, eu uso a minha boca agora para abençoar você, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua vida, tá bom? E vamos embora para o nosso devocional, né, queridos? 132 dias de propósito, celebra aí. Eu fico alegre, queridos, porque nós estamos rompendo, amém? E nós vamos juntos aí até o dia 31 de dezembro. Talvez você olhe agora e fala, poxa, mas eu não tô há 132 dias nesse propósito. Não tem problema. Você vai começar de agora. Olha só, comece do jeito que você pode. Maiara, eu acabei de conectar aqui. Primeira vez que eu tô assistindo esse vídeo. Então, eu quero te dar uma boa notícia. Todos os outros vídeos dos devocionais, né? Nós estamos, como eu disse, no livro já de 2 Crônicas. Mas você vai perceber que todos os outros livros que ficaram para trás, todos os vídeos de acordo com o nosso cronograma, que todos os dias estamos fazendo pequenos trechos, né? O cronograma diz, por exemplo, de hoje é 2 Crônicas, capítulos 20 a 23. E assim nós vamos rompendo. Então você vai perceber que tem o título de cada vídeo sobre os capítulos que nós estamos seguindo e o livro, então você não vai se perder. Onde quer que você esteja, né? Eu quero começar de Gênesis, então você vai lá para o vídeo 1. Eu quero começar do livro tal, você vai perceber que tem o título, então você não fica perdido, dá para você se programar bem direitinho, fazer leitura da Bíblia total, tá bom? E vir comigo nessa jornada. Gente, sabe qual é a nossa meta? 2021. Será o melhor ano da minha e da sua vida. Será por quê? Porque nós estamos conhecendo mais a Deus, estamos passando mais tempo com o Senhor e nós estamos sendo melhorados. Literalmente, como está em Jeremias 18, que nós vamos chegar lá, diz que nós, como se fôssemos vasos mesmo na mão do oleiro, né? E ali o oleiro vai moldando, vai deixando tudo redondinho, tudo sem nem um mondronguinho, né? Vamos usar essa expressão, não sei, um catombo, enfim, sem nem um calombinho, sabe, um vaso liso, sabe, um vaso perfeito, um vaso de honra. É assim que nós vamos nos tornar nesse ano de 2021, querido. Será o melhor ano. Você será melhor nos seus relacionamentos. Você será melhor no seu trabalho. Mas eu tô sem trabalhar. Você vai ser melhor na sua vida profissional. Tudo vai melhorar para você, sua vida espiritual, seu ministério. Tudo vai melhorar para você. Creia nisso. Se exponha a essa palavra. Essa palavra é uma palavra viva. É uma palavra eficaz. E eu quero te dar uma boa notícia. Se você estiver receptivo, ela vai produzir o resultado para o qual ela está sendo designada na sua vida hoje. Recebe aí em nome de Jesus. Tá bom, vamos lá? Então vamos embora, sem mais delongas, vamos embora para o nosso resumão de hoje, capítulos 20, 21, 22 e 23. Deixa eu te contar o que está acontecendo aqui, queridos, olha só, deixa eu pegar aqui para você. Capítulo 20, vou resumir para ti o que está acontecendo aqui, olha só.
Capítulo 20, eu até marquei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a folhinha que eu deixei separada. Você me espera um segundo? Não saia daí, não pense que eu me ausentei. Só vou pegar uma folhinha e já volto. Um instantinho. Voltei, já voltei, tá vendo? Fui muito rápida, nem precisou você ir pegar água, nem fazer outra coisa, porque deu super certo e eu fui rápida. Vamos lá, capítulo 20, o que tá acontecendo aqui? Vou contar pra você. Queridos, nessa ocasião aqui, Cleverson, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Olha só. Nessa ocasião aqui de 2 Crônicas, capítulo 20, tem coisas poderosíssimas aqui, queridos, que vai acrescentar muito para você. Só no capítulo 20. Imagina até chegar no 23. Vou te contar. Escute bem. Escute que eu vou te contar. Pera aí. Deixa só eu ajustar aqui essa câmera. Aí, pronto, ficou bom. Então, deixa eu te contar o que tá acontecendo aqui. Pera, gente. Tem que ajustar tudo aqui, gente. Pera aí. Deixa eu ajustar. Segura aí, gente, segura, deixa eu ajustar aqui pra você, peraí. Agora ficou bom. É porque enquanto eu tô aqui falando pra uma câmera, tem uma outra câmera que tá gravando pro Facebook, tem uma outra que tá pro YouTube, então a gente fica dividido assim pra tudo ficar bem, gente. Tudo vai ficar bem, todas as coisas vão dar certo. Bora, olha só, capítulo 20 então, o que tá acontecendo aqui, queridos? A palavra vai nos dizer que então Moabitas e Amonitas declararam guerra contra Josafá, exatamente. Josafá estava reinando ali, estava tudo bem com ele, né? Mas só que os Moabitas e os Amonitas vieram contra ele ali declarando guerra, exatamente isso. O que Josafá fez? Josafá então falou com o povo e falou com o povo o seguinte: precisamos jejuar. Apregoou, queridos, ali um jejum geral para todo mundo fazer, porque eles precisariam vencer. Então, o que eles fizeram? Essa posição de jejum era uma posição de humilhação diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor poderia dar vitória a eles nessa ocasião aqui. Ok, então o que ele fez? Apregoou esse jejum. Depois ele reuniu todo o povo ali na congregação e começaram a clamar ao Senhor pedindo ajuda. Senhor, nos ajude a vencer. Nos ajude a vencer esse povo, Pai, porque se não for o Senhor a gente está perdido, né? Josafá reconheceu aqui. Então, ó, no versículo 14, a palavra que vai nos dizer, queridos, que o rei Josafá, então, que o Espírito do Senhor veio, né? Ele veio no meio da assembleia sobre Jaaziel, né, que vai dizer aqui a palavra. E aí, queridos, nessa ocasião ele disse o seguinte: escute-nos. Olha só como é que ele falou: escute-nos, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército poderoso. Olha como ele continua: vocês vão encontrá-los, e deu aqui uma estratégia de como eles iriam vencer. Aí falou o seguinte, olha só: vocês vão enfrentá-los amanhã. E aqui o Senhor foi dando todas as coordenadas de como eles deveriam fazer. Queridos, não foi diferente. A palavra que vai nos dizer então que eles se encheram de coragem, foram lá fazer tudo aquilo que o Senhor havia falado, né? E nessa ocasião aqui, queridos, escuta. Olha o que o Senhor falou para Josafá, que é aqui que eu quero frisar para você no capítulo 20. Davi, você tá aí, Davi? Olha só, aqui no capítulo 20. Olha o que o Senhor falou com eles. Deixa eu só pegar o resumo aqui para você. Segura aí. Falou o seguinte, olha só. No versículo que eles iriam vencer essa guerra. No versículo 20, lá no versículo 20, vou pegar para você. O Senhor falou o seguinte para ele, olha só. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército foi, tudo certinho. E ali, Josafá chamou a atenção desse povo, dizendo assim, olha só. Creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês terão sucesso. Mas olha o que o Senhor falou para eles aqui, disse mais, tá? Olha só. Louvem ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E disse mais. O Senhor falou o seguinte para eles, escuta, queridos. Nessa guerra, vocês não terão que pelejar. Nessa guerra, vocês não terão que pelejar. Por quê? Porque quem irá vencer essa guerra por vocês sou eu, o Senhor. O Senhor disse para eles, fiquem tranquilos. Nessa guerra, vocês não terão que pelejar. Porque eu, o Senhor, darei vitória a vocês. Queridos, que coisa.
que situação. Olha só, eu digo por quê? Porque eles estavam amedrontados, fizeram um jejum. O próprio rei Josafá aqui apregoou nesse jejum para que todos fizessem ali nessa ocasião esse jejum. Queridos, e o Senhor respondeu. O Senhor respondeu a todos eles, né? Isso que eu quero frisar para você aqui nessa ocasião. Queridos, eles venceram essa guerra e foi uma guerra tão poderosa em vitória. Eu quero dizer para vocês que os despojos dessa guerra, eles levaram 3 dias para poder conseguir levar do tanto que tinha. Só para você ter uma noção, tá? Então foram 3 dias aqui, a palavra vai nos dizer, né? E ali teve uma outra ocasião que aconteceu também, que eu quero te falar. Por conta dessa vitória que eles tiveram, né, sobre os amonitas aqui e os moabitas, todo aquele reino que vivia em torno deles ali fizeram o quê? Ficaram com medo, né? Ficaram amedrontados, porque eles pensavam, poxa vida, os inimigos de Israel agora estão perdidos, né? Porque o Deus deles estão dando vitórias a eles, né, queridos? Aqui, sem dúvida nenhuma, o que mais me chama a atenção realmente foi a maneira como o Senhor tratou, né? Tratou com eles, porque foi muito poderoso isso aqui que o Senhor fez, né? Essa questão de responder a eles, dizendo que nessa guerra eles não teriam que pelejar, porque era o Senhor quem pelejaria por eles, né? Maravilhoso isso. Tá, como é que termina aqui o capítulo 20 para você entender? Aqui terminou então, querido, nos dizendo que após essas vitórias, tudo certo, estava vindo tudo bem, né? O rei Josafá aqui nessa ocasião reinou durante 25 anos, estava vindo tudo bem. Ele foi um bom rei, a palavra que está nos dizendo, né, que ele foi um excelente rei. Porém, queridos, não fosse, né, é o que a palavra está nos dizendo, exceto porque ele acabou fazendo uma aliança aqui com um rei que não agradava ao Senhor. E para que ele fez essa aliança? O propósito dele nessa aliança era fazer com que embarcações ali pudessem ser criadas, né, para que ele pudesse receber por aquilo, enviar a Tarsis ali e receber por isso. Mas sabe que o Senhor usou um profeta nessa ocasião aqui, e eu achei maravilhoso, porque o Senhor sempre levanta um profeta. Sempre o Senhor usava um profeta aqui para falar com o povo, tá? E nessa ocasião não foi diferente. Eliezer foi levantado aqui pelo Senhor e disse o seguinte para Josafá, olha só, porque você fez esse tratado com o rei Acasias, o Senhor vai destruir tudo que você construiu. Então, tudo aquilo que ele havia construído no sentido dos navios, queridos, acabaram quebrando e naufragando e nunca chegaram até Tarsis. Ok, assim acabou o capítulo 20, vamos para o 21. O que está acontecendo no capítulo 21? Tem muita coisa boa acontecendo agora, deixa eu te contar. Josafá então morreu. Ok, a palavra vai dizer que ele morreu. E ali, queridos, quem assumiu no seu lugar foi Jeorão. E aí, o que aconteceu aqui? Jeorão, queridos, estava reinando, porém, esse filho dele aqui que reinou, ele era o filho mais velho. Ele tinha outros filhos também. Esses outros filhos não chegaram no trono porque não eram o filho mais velho, né? Aqui foi o filho mais velho que reinou. Esses outros filhos dele receberam muitos presentes e posses e cidades, fortalezas, né? Que a palavra aqui vai nos dizer. E quando Jeorão, queridos, estava no poder, que ele conseguiu ali se estabelecer, estava no trono, realmente assim, já tinha se estabelecido. Sabe o que ele fez? Ele matou todos os seus irmãos à espada. A palavra aqui vai nos dizer isso, né? No capítulo 21, nessa ocasião aqui. Tá, ele então foi mal, né? A palavra vai nos dizer então que ele acabou se tornando mal realmente aos olhos do Senhor e foi comparado aqui ao rei Acabe. Lembra do rei Acabe? Ele foi comparado no sentido de maldade ao rei Acabe aqui. E ele foi um rei tão mau que Líbna e Edom não se sujeitaram ao seu governo. A palavra aqui está nos dizendo isso. E acabaram se tornando cidades independentes aqui, sem um governo, tá? Então, olha só, o que acabou acontecendo aqui? Jeorão, então, não bastando, deixa eu te contar o que de pior ele ainda fez. Ele criou altares idólatras, e fez com que o povo acabasse adorando esses altares. E aí, querendo ou não, queridos, claro, né, fez o povo se tornar infiel ao Senhor. Aí, queridos, o Senhor então usou o profeta Elias. Lembra do profeta Elias? Elias fez uma carta e enviou para ele. Rapaz, e essa carta estava maravilhosa. Não vou fazer a leitura dela na íntegra para você, mas só para que você entenda. Nessa carta, o Senhor dizia o seguinte para ele, olha, você matou seus irmãos, tá? Você matou seus irmãos, você não seguiu os passos do seu pai Josafá,
Você não seguiu também o que o rei Asa fazia para me agradar. E eu vou te dizer mais, você ainda está levando os meus, né? Os meus a adorarem outros deuses. Você está achando que vai ficar assim? Não vai, né? O Senhor mandou o recado para ele, queridos. Então aqui, ó, no versículo, do versículo 14 ao versículo 20, deixa eu te contar então o que acabou acontecendo. Nessa carta, além de lembrá-lo o mal que ele havia feito, o Senhor falou para ele o que iria acontecer com ele. Então o Senhor disse o seguinte: por isso, o profeta falando para ele na carta, por isso, o Senhor vai castigar você, a sua nação, com uma grande praga. Você, os seus filhos, as suas esposas e tudo quanto você tem. E você vai ser atacado por uma doença intestinal. A palavra diz exatamente, inclusive a doença, né? E essa doença vai fazer com que o seu intestino fique exposto, de tão grave que vai ser. Queridos, não foi diferente. Claro, né? O Senhor disse, e tudo que ele disse cumpre. E aí o que aconteceu? O Senhor, depois disso, atiçou os filisteus e os árabes que moravam ali próximo, né? Eles foram contra Judá nessa ocasião aqui. Venceram Judá, levaram tudo que tinha do palácio, inclusive, né, a sua esposa, diz aqui a palavra, as suas esposas, né, porque ele tinha mais de uma, levaram também os seus filhos, queridos, e ele ficou ali à mercê, tá? Ele ficou sozinho. E a palavra vai nos dizer que depois de tudo isso que aconteceu, ele então foi acometido dessa doença incurável e, claro, morreu em terrível sofrimento. Uma observação importante, um filho dele conseguiu escapar, que foi o filho mais novo dele, que se chamava Acasias, tá bom? Isso é importante você saber para o próximo capítulo que nós vamos entrar agora, tá bom? Só para que você entenda. Então ele morreu, né, diz aqui a palavra, e quem foi que assumiu no seu lugar? O rei Acasias. Eu vou te contar tudo sobre ele agora, já estamos quase acabando o nosso devocional de hoje. No capítulo 22, após a morte então aqui do rei, a palavra vai nos dizer que o seu filho mais novo, o filho mais novo de Jeorão, tá? Acasias aqui, ele então começou a reinar, tá? O que aconteceu com ele? Só uma observação, Acasias era genro de Acabe, tá bom? Não tem o rei Acabe? Ele era genro dele. Essa história, gente, nós já falamos sobre ela, está lá em 2 Reis, capítulo 9. Agora, o interessante é porque em Crônicas eles fazem uma narrativa de maneira um pouco diferente. É o mesmo texto no sentido de história, mas a narrativa, a forma como está sendo contado, é um pouco diferente, tá? Então eu tô fazendo menção para você, porque se você tiver curiosidade, não tiver lido ainda, de acordo com o nosso cronograma aqui, o livro de 2 Reis, vale a pena depois você ir lá e entender todo o contexto da história, tá bom? Não vou falar tudo para não ficar extenso aqui o nosso devocional. Seguindo, vamos lá. Então, olha só, aqui então em 2 Crônicas, estamos no capítulo 22, está nos dizendo que Acasias então começou a reinar, né? Agora uma coisa aconteceu aqui. Deixa eu falar para você aqui. O que aconteceu? Ele era o filho mais novo, como eu já te contei. Os outros filhos dele haviam sido mortos pelos árabes, né? Lembra? Eles foram lá, saquearam o palácio, todos eles morreram, diz aqui a palavra do Senhor. E aí o que aconteceu? Ele reinou muito brevemente, queridos, 1 ano. Ele só reinou durante 1 ano. Porque ele também fazia o que era mal aos olhos do Senhor, né, queridos? Fazia o que o Senhor reprovava. Ele seguiu ali os passos, realmente, do rei Acabe. E sabe uma coisa importante que eu quero te contar aqui? Importante que eu quero que você guarde. Quando você for fazer a leitura, você vai perceber que a palavra está nos dizendo assim, ó. Ele seguiu conselhos errados da sua mãe. O rei Acasias seguiu conselhos errados da sua mãe e não bastando, ele também seguiu conselhos errados da família de Acabe. Então a palavra diz exatamente assim no capítulo 22, e por seguir conselhos errados, ele acabou com a sua vida. Por que eu estou frisando isso aqui para você? Para você entender a importância de você estar sendo guiado e norteado por conselhos corretos. Ele foi aqui, queridos, norteado pela sua mãe, e eu vou te falar o nome dessa mãe. O nome da mãe dele era Atalia. Vou também te falar daqui a pouco porque é importante você gravar esse nome, porque ela foi má. Eu vou te contar já o que ela aprontou depois da morte do seu filho. Tá, então, por seguir conselhos errados, infelizmente, Acasias, naufragou. E eu vou te contar mais o que aconteceu com ele aqui. No capítulo 22 vai nos dizer, queridos, que
Ele, como eu disse, foi ali visitar um dos filhos de Acabe, né? Ele foi até lá para poder visitar. E aí, nessa ocasião, queridos, quando ele foi visitar Jorão, era Jorão o nome do filho de Acabe, tá? Ele estava meio doente, né? E ali ele foi lá para poder visitar. Na verdade, ele estava ferido, estava se recuperando ali desses ferimentos, e ele foi lá visitá-lo. Nessa visita, queridos, a palavra vai nos dizer que resultou em um engano fatal. Por quê? Porque o Senhor iria castigar Acasias por todo o mal que ele já havia feito. A palavra está nos dizendo exatamente isso. E detalhe, tá? O Senhor já havia escolhido Jeú para poder destruir toda a descendência de Acabe. Talvez você vai falar bem assim, mas eu não estou sabendo disso. Onde está isso? Em 2 Reis. 2 Reis, Deus tinha levantado Jeú para poder destruir toda a descendência de Acabe. Por quê? Porque Acabe era mal demais da conta. Então, inclusive, você vai perceber lá, fazendo menção sobre Jezabel, o fim que Jezabel teve, tudo isso, tá? 2 Reis, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Tá contando tudo isso aqui que eu tô te contando, resumindo aqui. Tá. O que aconteceu com Acasias, gente? Vou te falar agora. Acasias, então, faz aqui essa sociedade, entre aspas, né? Com o filho de Acabe. Nessa ocasião aqui, queridos, ele acabou sendo morto realmente por Jeú aqui, nessa ocasião. Outra coisa que acontece aqui também, porque Jeú estava realmente... o Senhor havia levantado ele para acabar com toda a descendência de Acabe, certo? Então, ele não só matou o filho aqui de Acabe, como toda a descendência de Acabe, como também os irmãos de Acasias, os primos de Acasias, que eram 42, que estavam indo para poder visitar Acasias aqui. Nesse percurso, Jeú encontrou eles, matou todos, que eles não sobrou ninguém. Ele matou todo mundo. Tá? Ele fez tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado para ele, que está em 2 Reis. Estou fazendo menção para você não ficar perdido e você entender tudo que eu estou te falando hoje. Amém? Tá. Como é que terminou então aqui o capítulo 22? Terminou o seguinte. Ele faleceu, como eu disse, ele foi morto, né, queridos? Ele foi morto, apesar de tudo, ele foi morto, foi enterrado com honra, né? Porque, afinal de contas, ele era aqui da descendência de Josafá, e Josafá foi um homem que serviu ao Senhor de todo o coração, tá bom? Nenhum dos seus filhos viveu para tornar-se rei no seu lugar. Tá, deixa eu só te contar aqui uma coisa. Quando Atalia, que era a mãe de Acasias, ficou sabendo da morte de seu filho, sabe o que ela fez? Ela matou, queridos, todos os filhos de Acasias. Ela matou. A palavra está nos dizendo que ela foi lá e deu ordem para matar todos os filhos de Acasias, tá? E o que aconteceu? Matando todos porque ela queria assumir o trono, entendeu? E foi o que aconteceu. Ela acabou assumindo o trono. Só que ela não se deu conta de que, numa ocasião dessas aqui, queridos, um dos filhos de Acasias foi escondido, Joás, né? Joás foi escondido aqui, queridos, e por conta disso, você vai ver que teve todo um rumo diferente aqui no capítulo 23, tá bom? Nessa ocasião aqui, Joás ficou escondido no templo de Deus por 6 anos. Durante 6 anos ele ficou escondido ali, enquanto Atalia, que era mãe de Acasias, governava todo o país. Ok. E aí, como que termina o nosso devocional? Vou te contar. Termina assim. Deus levantou um homem para cuidar realmente de tudo isso. O nome dele era Joiada. Esse homem, queridos, ele era um sacerdote, né? Ele criou coragem. Ele acabou fazendo ali um combinado com o exército, né? Com todo o exército, com todo o povo. Falando o seguinte, cara, a gente tem que dar um jeito de colocar realmente o filho de Acasias no trono, porque assim vai estar se cumprindo o que a palavra do Senhor disse, né? Conforme as promessas que o Senhor fez ao rei Davi. Então, queridos, ele tratou de organizar tudo. Olha, ele separou, eles fizeram uma estratégia, né? Nesse dia, para que ele pudesse tomar posse, e fez tudo certo. Eu só quero te dizer que o capítulo 23 vai estar fazendo menção, que também está em 2 Reis, capítulo 11. Ele fez aqui, preparou tudo, né? Para que eles pudessem estar ali nessa ocasião. Os levitas estavam ali, todos os homens estavam ali, sacerdotes, eles bolaram tudo, né? E depois que eles prepararam tudo, queridos, eles levaram aqui o rei, né? O rei Joás, para poder tomar posse do trono e começaram a gritar, viva o rei! Derramaram óleo sobre ele ali naquela ocasião, começaram a celebrar e fazer muito barulho. O que aconteceu?
Quando Atalia ficou sabendo, ouviu aquele barulho, ela veio, né, em direção a tudo aquilo. Quando ela percebeu o que acontecia, ela rasgou as suas vestes e começou a gritar: traição, traição, traição. Ela começou a gritar, só que ela foi retirada, né, queridos, de dentro do templo, a palavra vai nos dizer. Ela foi morta, né? Mataram ela, realmente, foi isso que aconteceu. E eu vou te dizer, a multidão abriu foi caminho, tá? A multidão abriu caminho nessa ocasião aqui, para que tirassem ela para fora do templo e ceifasse a vida dela aqui nessa ocasião, tá bom? E depois disso, Joiada fez um acordo com todo o povo, né? Inclusive lembrando o povo, gente, vamos servir ao Senhor, né? Nós vamos servir ao Senhor, porque quando o rei, queridos, tomou posse aqui, o rei Joás, entregaram para ele logo a lei do Senhor, né? Ou seja, para que ele governasse aquele povo ali de acordo com o que o Senhor havia ensinado, né? Então a palavra aqui está nos dizendo isso. Então Joiada também já combinou ali com todo o povo, começaram a derrubar os templos ali, né? Ele e todo o povo começaram a derrubar os templos ali que eram construídos para Baal, para outros deuses, né? Enfim. E aqui, queridos, deu tudo certo. O Joiada determinou, indicou pessoas aqui para poder ajudarem no serviço do templo, né? Sacerdotes, levitas, as pessoas que cuidariam das portas, né? E assim, queridos, termina dizendo que então o rei se assentou no trono, todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou tranquila e em paz, porque a rainha Atalia tinha sido morta à espada. Ou seja, você entendeu? O povo ficou feliz e em paz porque a rainha que governava, que era malvada, tinha morrido. Pois é, assim nós terminamos o nosso devocional de hoje. Queridos, maravilhoso. Eu não sei se você conseguiu pegar tudo, porque às vezes fica um pouco extenso, mas sabe, eu espero que você tenha recebido tudo. Olha, capítulo 20, maravilhoso, né? Vitória maravilhosa que o Senhor deu, me marcou também hoje aqui durante a leitura, e eu encorajo você a ler 2 Crônicas, capítulo 20 ao 23, que foi o nosso devocional de hoje, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Deus não dará coisa alguma sem antes consultar o seu... Eu concordo, é isso mesmo. E tá acontecendo hoje ainda, viu, Davi? Deus continua usando os profetas. Ainda existem, viu, queridos? Homens e mulheres de Deus sérios, com compromisso com o Senhor. Ainda existem, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço e nós nos vemos no próximo devocional. Tchau, tchau.